Efésios capítulo 6, versículos de 11 a 18. Muito bem, irmãos, como já é de fácil previsão, vocês já viram pela própria leitura que eu vou falar nessa noite sobre batalha espiritual. Chegando aqui e vendo essa oração poderosa que a nossa pastora estava fazendo, não tinha como não sentir, pastor, uma confirmação de uma palavra como essa. Eu estava em casa buscando uma palavra de manhã que nos falasse sobre libertação. E aí eu comecei a pensar durante o dia e me levando sempre para o lado desse texto, sempre para o lado desse texto. E quando cheguei aqui, que eu ouvi a oração da nossa pastora, essa oração, como já disse, agora repito, poderosa, eu falei, então vou falar sobre batalha espiritual. Irmãos, quando nós lemos o livro de Efésios, é do conhecimento de todos que o apóstolo Paulo ele fala sobre diversos assuntos. E dentre esses assuntos que o apóstolo aborda, está a questão da batalha espiritual. Batalha espiritual é o nome do embate que acontece no mundo invisível ou no mundo físico, entre o reino do bem e o reino do mal, entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre o reino de Deus e o reino do diabo. E essa batalha espiritual, meus amados irmãos, ela começou no céu e se estendeu a nós a partir do momento em que Satanás enganou Adão e Eva. O engano de Satanás contra Adão e Eva fez com que nós participássemos acirradamente dessa batalha. Dentro de uma regra geral, todos nós estamos envolvidos na batalha espiritual, quer sejam conscientes ou não. Aqueles que não são conscientes da batalha espiritual são aqueles que são ateus, agnósticos e que simplesmente ignoram o mundo espiritual. Entretanto, querendo eles ou não, eles são cercados por essa batalha. E as consequências dessa batalha, eles veem em suas vidas. Falando sobre consequências de batalha espiritual na vida de ateus, eu me lembro aqui nessa noite de um homem como, por exemplo, Karl Marx, pai do marxismo e do socialismo. Ele era ateu. Entretanto, quando você vai ver a família de Marx, filhos se suicidaram, filhos enlouqueceram. Então era uma família muito atribulada quando vamos ver a biografia dele. Estou citando Marx, mas poderia citar qualquer outro ateu. Estou citando para dizer que alguém que, apesar de não acreditar na batalha espiritual, sofre consequências dela. Entretanto, inconsciente. Os conscientes na batalha espiritual basicamente estão divididos em dois grupos: os conscientes do bem e os conscientes do mal. Conscientes do mal são aqueles que, mesmo sabendo quem é Lúcifer, mesmo sabendo quem é o diabo, resolvem entrar do lado de Lúcifer, do lado do diabo. Isso poderíamos falar sobre satanistas e outros grupos que conscientemente batalham em favor do reino das trevas. Ainda no campo dos conscientes nós temos aqueles que são os do lado do bem, do lado de Deus, que no caso somos nós, a igreja de Jesus. Todos aqueles que alistaram-se nessa batalha de modo consciente e que estão batalhando em favor dos céus, estão batalhando em favor da vontade de Deus e, sobretudo, para sobreviver nessa terra, diante desses embates que nos cercam. Então, fato é, essa palavra embate que acabei de usar aqui, que quando você baixa suas vistas e olha para o versículo de número 12, você vai ver que o apóstolo Paulo, na parte A do texto, vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades. Ele vai listando, daqui a pouco nós vamos examinar em minúcia isso aqui. Mas destacando a parte A do texto, quando ele diz assim, não temos que lutar. Estava examinando essa palavra no original, na verdade examinei todo o texto no grego original, e eu vi essa palavra e me chamou a atenção. Eu quero compartilhar com você o que me chamou a atenção, uma vez que estamos falando que estamos cientes dessa batalha espiritual que começou no mundo espiritual e que respinga em nós. Essa batalha aqui, essa palavra aqui, luta, que Paulo utiliza no versículo 12 da sua Bíblia. Essa palavra luta é uma palavra grega palo. O que essa palavra palo significa? Significa luta, enfrentamento e embate. Entretanto, a raiz etimológica da palavra palo, que dá origem à palavra luta, é a palavra balo, com B de balão, balo. O que a palavra balo significa? Balo significa estremecer, balo significa balançar-se, balo significa estar trêmulo. Essa palavra balo é de onde vem palavras da língua portuguesa, como por exemplo a palavra embalar, como por exemplo a palavra abalo. São palavras que vêm de balo.
Mas por que é necessário ressaltar esse pequeno detalhe, ainda que seja a nível de conhecimento espiritual para nós? Porque essa palavra abalo, quando você coloca um prefixo, por exemplo, o prefixo A na palavra abalo, então a palavra abalo vai ficar abalo. Quando você coloca o prefixo de na palavra abalo, vai ficar diabalo, que é a palavra grega para diabo, que em português é diabo para nós. O nome é a palavra diabalo. Essa palavra diabalo significa lançado, jogado. De onde vem a palavra bala, de revólver? Então, de lançado, jogado, ou seja, a palavra diabo, que tem a raiz etimológica nessa palavra que nós acabamos de ver aqui, significa aquele que foi jogado, aquele que foi lançado. E quando nós observamos o texto está dizendo para nós o seguinte, que nós temos que lutar, nós temos que pelejar, e dentro da raiz etimológica, referindo-se ao diabo, a um ser que foi lançado, a um ser que foi jogado, a um ser que foi atirado na terra. Quando o Senhor Jesus estava com seus discípulos, salvo engano, no capítulo de número 12, ou no capítulo de número 10, do livro de Lucas, e os discípulos vieram alegres porque haviam feito uma obra muito grande, e eles estavam alegres porque os espíritos imundos sujeitavam-se a eles, ou fugiam deles, e as enfermidades se sujeitavam a eles. E Jesus falou para eles assim: não vos alegreis, porque as enfermidades vos sujeitam, e porque os espíritos imundos fogem de vocês, porque eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Antes vos alegreis, porque o vosso nome está nos céus, escritos no livro da vida. Irmãos, para o nosso azar, Satanás foi abalado como um principado. Ele está aqui na terra. E a presença de Satanás aqui é um sinônimo de luta, é um sinônimo de peleja. Por isso, nenhum crente pode se sentir isento ou fora do contexto de batalha espiritual. Ou seja, quer queiramos ou quer não queiramos, todos nós estamos envolvidos nesta guerra. É bom ressaltar, entretanto, que o vencedor nesta guerra sempre será aqueles que lutarem do lado de Deus, aqueles que lutarem do lado do bem, porque a palavra de Deus nos diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer das obras do diabo. Ou seja, a igreja não precisa ter medo de Satanás, porque para nós ele já foi abalado, para nós ele já caiu por terra. Nós temos que entrar nessa batalha reconhecendo que temos um inimigo em potencial poderoso, mas que o seu poder é inútil contra nós, porque o poder dele, ele só tem poder sobre aqueles que estão presos nos vícios, ele só tem poder sobre aqueles que estão presos na carne, ele só tem poder sobre aqueles que estão no mundo, escravos do pecado. Mas contra mim e contra você, que somos a igreja, não existe poder nenhum dele sobre nós. Muito pelo contrário, a moeda foi invertida. Se tem alguém que tem poder sobre alguém, é a igreja que tem poder sobre o inferno. Os crentes não precisam ter medo de demônio. Por que não? Porque 1000 demônios não colocam um crente para correr, mas um crente cheio do Espírito Santo bota uma legião, que é 6.000 demônios para correr. A graça de Deus está na minha, a graça de Deus está na tua, a graça de Deus está em nós. Por isso, nesta noite, não tema. Você está na batalha espiritual consciente, mas a consciência de que estamos na batalha também nos dão garantia de que em todas estas coisas nós somos mais, muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí Paulo fala sobre a batalha espiritual para os irmãos que estavam em Efésios, e o Espírito Santo fala para nós nessa noite. Mas como é que nós devemos, irmãos, baseado nessa leitura que eu fiz, bem rapidamente por causa do horário, o que nós devemos fazer para participar e vencer nesta batalha espiritual? Permita-me destacar aqui, com base na Bíblia, e mantenha sua Bíblia aberta, 5 atitudes que nós precisamos tomar para vencermos na batalha espiritual, ou para participarmos da batalha espiritual com êxito. A primeira ação que nós precisamos fazer é que o crente em Jesus na batalha espiritual, ele deve se fortalecer no Senhor. O versículo de número 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira atitude que o crente em Jesus, que está aqui na terra, envolvido com esta batalha espiritual, precisa tomar é se fortalecer no Senhor. Em síntese, o que significa isso? Se fortalecer no Senhor é literalmente esconder-se em Deus, ocultar
habitasse em Deus. Salmo de número 91 está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, está debaixo da sombra de Deus. Este mesmo salmo vai dizer que Deus coloca os seus filhos como se fossem pintos debaixo das suas asas. Irmãos, se fortalecer no Senhor é nós estamos escondidos em Deus, e nós nos escondemos em Deus quando nós decidimos obedecer integralmente ao Senhor. Quando nós decidimos obedecer a Deus, aí nós estamos escondidos e estamos fortalecidos nele. Irmãos, nós não vamos vencer a batalha espiritual se nós nos fortalecermos em nós mesmos, se nós nos fortalecermos em nossos próprios conceitos. Nós só iremos vencer esta luta, só iremos vencer esta batalha se nos escondermos no Senhor. Eu me lembro de homens que de certo modo resolveram se esconder em si mesmo e quebraram a cara. Vamos a exemplos bem corridos aqui. Por exemplo, Sansão. Quem foi Sansão? Nazireu de Deus. Era um homem que não podia cortar o seu cabelo, não podia tocar em coisa imunda. Mas Sansão, em um certo momento, ele começou a ter muitas vitórias, e ele começou a ver que Deus era com ele, e começou a cometer aquele que é um dos piores pecados que uma pessoa pode cometer. Escute isso aqui: o pior pecado que uma pessoa pode cometer não é o adultério. O pior pecado que uma pessoa pode cometer não é, até mesmo Deus livre guarde, um estupro. O pior pecado que uma pessoa pode cometer não é um roubo. O pior pecado que uma pessoa pode cometer não é um homicídio. O pior pecado espiritual que alguém pode cometer é o orgulho, é a altivez. Escute, quem tirou Lúcifer do céu não foi homicídio. Quem tirou Lúcifer do céu não foi assassinato. Quem tirou Lúcifer do céu foi o orgulho. E é um problema muito sério. Muitas vezes o indivíduo não mata, não rouba, não faz nada, mas tem um coração cheio de si. Está aí um terreno fértil para o diabo derrubar este homem. A Bíblia diz: sujeitai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o primeiro passo que devemos dar é ser obediente, e Sansão não foi. Sansão quebrou todas as regras, e é uma palavra no livro de Juízes que é assustadora em relacionada a Sansão. E que palavra é? Resumindo a história, depois das tentativas fracassadas de Dalila em prender Sansão, finalmente Sansão revela o seu segredo, que era o seu cabelo. Então Dalila vai lá e corta o seu cabelo, e diz assim o texto, ouça para você ver que palavra assustadora. Diz assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Então levantou-se Sansão e disse: me livrarei dele como de outras vezes me livrei. Aí o texto continua dizendo: mas ele não sabia que Deus não era mais com ele. Ele não sabia que Deus não era mais com ele. O orgulho de Sansão tirou Deus da vida dele. Por isso eu quero te dizer nesta noite: seja humilde, não seja orgulhoso, seja obediente. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se esconda no Senhor. Se Deus mandou, ele garante. Se coloque debaixo das mãos potentes de Deus, que ele vai garantir a sua vitória. Um outro exemplo também é o do próprio Saul. Saul começou a tomar muitos territórios, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus ordenou a Saul que ele deveria destruir completamente um determinado reino, e ele não destruiu. E a Bíblia diz que ainda ele resolveu oferecer sacrifício. Samuel chegou na hora e repreendeu Saul, dizendo assim: Saul, porventura tem Deus prazer em que se ofereça sacrifício? Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra. Sabe qual é o ABC do crente? Obedecer. Se esconda no Senhor. Se você se esconder em Deus, vai te achar, o diabo vai se levantar contra ti, e quando vier, vai ver a cruz de Cristo na tua vida, e ele vai machado em enfrentar a batalha espiritual. Tem que se fortalecer no Senhor. Poderíamos falar de vários exemplos de homens que foram orgulhosos e por causa da desobediência foram lá e se deixaram Deus de lado e se destruíram. Mas ouça essa palavra: para enfrentar a batalha espiritual é preciso se fortalecer no Senhor. Segundo, para enfrentar a batalha espiritual é preciso se revestir das armaduras de Deus.
O versículo de número 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-se das armaduras de Deus, ou seja, vestir-se novamente, ou tomar o máximo de revestimento, está com a sua nudez espiritual coberta, está revestido em Deus. Nesta mesma epístola, o apóstolo Paulo recomenda que os homens venham despir-se do velho homem e se vestir do novo homem. Nós precisamos estar cada dia mais revestidos de Cristo Jesus e despidos de nós mesmos, porque em nós mesmos não há coisa boa nenhuma. Graças a Deus, pelo capítulo de número 6 do livro 6, 7 do livro de Romanos, quando Paulo diz que nele não havia coisa boa alguma, porque se o pastor Raimundo, o pastor Jaciara ou Álvares ou qualquer um de vocês subisse aqui, sem essa referência, dissesse em mim não tem nada de bom, alguém ia logo gritar, isso aí tem demoniado. Mas ninguém vai fazer isso, que Paulo falou, em mim não tem nada de bom, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este faço. Percebo que em meus membros há uma guerra, porque com a minha vontade quero adorar a Deus, mas com meus membros eu quero fazer a vontade da carne. Há um conflito em nós, mas nós todos os dias devemos nos despir, devemos jogar por terra a nossa carne, devemos estar cada vez mais em Cristo Jesus, porque quando nós nos revestimos de nós mesmos, irmão, o diabo acha um território em nossa carne, acha um território em nós mesmos, e ali está o campo fértil para poder destruir uma pessoa. Mas nesta noite Deus está dizendo que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. Se revista nesta noite de Cristo, se revista nesta noite do Espírito Santo, se revista nesta noite de Deus, e você vai ver mais uma vez que o diabo não vai parar em pé de você. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele se revestiu do Senhor e não das armaduras de Saul, que é uma figura das coisas do mundo, para enfrentar o diabo. Ele se revestiu foi de Deus. E quando Golias olhou para Davi e viu Davi de pequena estatura e de pouca expressão como um guerreiro, disse assim: hoje mesmo eu vou te matar e vou dar a tua cabeça para as aves. E Davi respondeu à afronta dele dizendo: não, eu vou matar você e vou cortar sua cabeça e vou dar para as aves. Por quê? Tu vens comigo com flecha, tu vens comigo com escudo, tu vens comigo com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E naquele momento que o embate ocorreu, Davi conseguiu destruir Saul. E você conhece a história. Eu quero dizer nesta noite, irmão, que você pode ser fraco na estatura física, você pode ser pequeno na estatura física, mas eu quero te dizer que espiritualmente, se você está revestido em Deus, se você está nas armaduras de Deus, os dias maus, como diz o próprio versículo 11, vão vir contra você, as astutas ciladas vão ser armadas contra você, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Você vai ver que Deus é a vida. Você vai ver. Mas para isso precisamos nos revestir, porque o diabo, ele virá com as suas astutas ciladas. Os dias maus haverão de vir sobre nós, e Deus vai estar do nosso lado. Deus não vai nos abandonar. A Bíblia diz que Ele é como uma sombra à nossa direita. Irmão, teu pai, tua mãe, teu amigo, alguém pode te abandonar, mas Deus nunca abandona você. Então se revista da armadura dele. Nesta batalha espiritual, se revista da armadura de Deus. Tem armadura para você. Está hoje em nome de Jesus de Nazaré. Martim Lutero, quando ele esteve no seu grande conflito diante das afrontas da Igreja Católica na época, que queria que ele negasse as suas 95 teses, ele disse: não me revogarei, ao menos que seja pela sã consciência ou pelas sagradas escrituras, mas se assim não for, eu não me revogarei. Então alguém disse: Lutero, você vai morrer a partir de hoje, se você não revogar você morre. E ele respondeu, revestido do Senhor, a seguinte palavra: eu não conheço o meu destino, mas eu conheço o meu guia.
Ou seja, nós não podemos conhecer o nosso destino. O que é que vai acontecer conosco no dia mau? Eu não sei, mas eu sei que Deus não vai me abandonar, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando as coisas estiverem boas, Ele estará do teu lado. Quando as coisas estiverem ruins, Ele também vai estar do teu lado. Deus está contigo. Se revista do Senhor e você vai vencer o dia mau e as astutas ciladas do diabo. Em terceiro e antepenúltimo lugar, podemos destacar também que a batalha espiritual, para enfrentar, é preciso estar revestido, fortalecido no Senhor, revestido das armaduras de Deus, e também termos discernimento espiritual do inimigo na luta. O versículo de número 2 está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, temos que ter discernimento do nosso inimigo espiritual. Isso é enfrentar a batalha. O apóstolo Paulo fala pelo Espírito Santo o seguinte: não temos que lutar. A nossa luta, o nosso pele não é contra as pessoas que estão em nossa volta, mas contra os espíritos que influenciam as pessoas. Nós temos que aprender a mirar no alvo, senão nós vamos perder. Porque quando o diabo levanta alguém contra mim, o diabo espera que eu me levante contra essa pessoa também. E se ele se levanta contra mim, eu me levanto contra ele, quem ganha é o diabo. Mas quando o diabo se levanta quando a pessoa se levanta contra nós, e nós nos levantamos contra o diabo, nós atingimos o verdadeiro alvo. O verdadeiro inimigo da gente, meu irmão e minha irmã, eu sei que você sabe disso, o verdadeiro inimigo da gente é Satanás. Não são as pessoas que nos odeiam, não são as pessoas que nos perseguem, essas pessoas são usadas. O problema é que elas são usadas para nos fazer o mal, e se nós não vigiarmos, também seremos usados para retribuir esse mal. Quem determina quem você é? É a pessoa que te insultou? Que tem gente que é muito bom, mas quando ele é insultado, ele com seu insulto vai lá e se volta contra as pessoas. Hoje eu vi uma frase interessante na internet, eu até compartilhei no meu Face. Eu não sei se vocês viram, a frase diz assim: se você tem algum problema contra mim, venha buscar, porque esse problema é seu. Então nós não devemos ter problema com ninguém. Se alguém tem algum problema contra você, manda ele buscar, porque o problema não é seu, é dele. Então eu quero dizer, o crente em Jesus, ele ama até o seu inimigo, ele ora pelo seu inimigo aqui na terra humana, porque ele sabe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Se fôssemos examinar aqui de modo muito cuidadoso, o versículo de número 12, quando ele chama de principado aqui, ele está falando de demônios que comandam territórios. Quando ele fala de potestades aqui, ele está falando de forças espirituais que comandam lugares. Quando ele vem falando aqui sobre espírito das trevas deste século, ele está falando de forças que influenciam a cultura dos lugares. Quando ele fala aqui de hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ele está falando de um exército. Hoste é um exército gigantesco. Então quando ele fala de hoste, está falando de um exército gigantesco. Existe sim um exército gigantesco contra a minha vida, um exército gigantesco contra a sua vida. Existe sim um demônio querendo tomar conta do território em nossa família, em nosso bairro, em nossa rua. Existe sim uma força espiritual querendo tomar as culturas, querendo envolver as pessoas na cultura mundana de Satanás. Mas eu quero dizer que apesar de todos esses adversários existentes, nós temos discernimento, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Você tem uma arma poderosa, que é a graça de Deus, a unção do Espírito, a autoridade do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, mire no alvo certo. Se você mirar no alvo certo, ou o diabo sai da sua frente, atropelá-lo em nome de Jesus. Paulo, ele ia orar juntamente com Silas, você lembra disso? E uma moça saía atrás dele dizendo: esses homens são homens de Deus. Ele ouviu, pastor, que estava por trás da moça, e disse assim: em nome de Jesus, sai dela. E o espírito saiu. Paulo identificou quem era o verdadeiro inimigo. E se nós quisermos guerrear espiritualmente, não deve ser diferente. Temos que focar no inimigo. E acreditem, não é a pessoa é um fantoche, é um boneco usado pelo mal para tentar nos desequilibrar. Em quarto e último lugar, e penúltimo lugar, melhor dizendo,
Na batalha espiritual, nós devemos também, versículo de número 13 até o versículo de número 17, devemos tomar toda a armadura de Deus. Observe que há uma diferença entre os versículos de número 13 e o versículo de número 11. No 11 fala de revestir, e falamos aqui, é você assumir a sua vida em Cristo. E aqui fala de revestir. Tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal, e havendo feito isso, ficar firme. E aí ele vai dando uma lista aqui que eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Mas o fato é que nós devemos tomar a armadura de Deus. Eu estava dando uma olhada carinhosa nessa expressão. Dai anabilete, teu polilioteus, que significa o seguinte, assim, anabilete, que eu fiz a questão de anotar aqui, significa ir lá e agarrar, ir lá e tomar. A ideia das armaduras espirituais é que Deus não vem e não nos dá a ideia, não é que Deus nos dá essa armadura, pastor, é que nós vamos lá e tomamos, vamos lá e agarramos para nós, desenvolvemos a intimidade com Deus a ponto de chegarmos lá e tomarmos essas armaduras para nós. Essas armaduras somos nós que tomamos a iniciativa de tê-las, estamos à disposição. A ideia era a seguinte: quando alguém ia sair para a guerra naquela época, o paiol, que é o lugar de guardar arma, o paiol ficava assim. Aí um guerreiro que lutava bem com espada ia lá, agarrava o espada e o escudo. O guerreiro que lutava com espada e lança, agarrava o espada e uma lança. O guerreiro que lutava bem com o instrumento que ele tivesse, ele chegava no paiol, de acordo com o instrumento que ele lutava, e agarrava para ele. A mesma coisa é espiritualmente para nós. O paiol espiritual de Deus está à nossa disposição. Existem muitas pessoas que perdem na batalha espiritual. Não é porque falta arma, não. É porque é preguiçoso espiritualmente e não vai lá no paiol celestial tomar posse dessas armaduras. Mas nesta noite o Espírito Santo está falando conosco sobre batalha espiritual. E para guerrear nesta batalha é necessário tomar toda a armadura de Deus. Esta noite Deus está com um paiol espiritual recheado para você. Entra nas regiões celestiais nesta noite e cinge os teus lombos com a verdade. Entra nas regiões celestiais e veste-se da justiça. Calça os teus pés na preparação do evangelho. Toma o escudo da fé. Toma o capacete da salvação. Toma a espada do Espírito. Saia daqui preparado em nome de Jesus. Só perde essa batalha quem quer. Como eu sei que você não quer, ou o diabo vai sair da sua frente hoje, ou você vai espatifar o Satanás em nome de Jesus Cristo que está com você. Somos nós que vamos no paiol e tomamos essa armadura. Em último lugar, poderíamos falar de exemplos, mas não faremos. Em último lugar, batalha espiritual, meus amados irmãos, ela deve ser enfrentada também. Ela deve ter como item também, o cristão ele deve ser perseverante na oração e na vigilância. Verso de número 18 para terminarmos diz assim: orando em todo o tempo, veja que é o tempo inteiro, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Percebam a dialética de palavras do Paulo aqui: todo tempo e perseverança, e súplica por todos os santos. Ele está dizendo para nós, em outras palavras, que são coisas que devemos perseverar. O que? Oração e vigilância. Não é uma coisa que você tem que praticar hoje e parar de fazer, não, tem que ser perseverante em todo o tempo. A oração, eu estou encerrando, é uma ferramenta essencial para você vencer batalha espiritual. Sem a oração, nós não chegamos a lugar nenhum. A oração ela é fundamental para que Deus te dê autoridade e discernimento, e te capacite, e nos capacite com tudo isso que eu falei aqui. Mas, em cima da oração também a vigilância. Porque o diabo, como diz aqui o versículo de número 11, ele prepara astutas ciladas. Nós não sabemos de onde vai vir, pode vir de qualquer direção, de onde esperamos ou de onde menos esperamos. O diabo vai armar. Mas nós estivermos em oração e vigilância, haveremos de ultrajar isso. Por quê? Escute. Se você é um crente de oração, mas não vigia, o diabo vai enganar você. Porque quando nós pedimos a Deus, Deus nos dá. Mas quando o crente não vigia, ele interrompe o processo de ligação entre ele e Deus. Parafraseando, imagina alguém que, por exemplo, ele é de oração, mas xinga. Imagine, por exemplo, alguém que é de oração, mas tem um temperamento muito desequilibrado. Imagine alguém que é de oração, mas que comete uma série de equívocos. Então a oração, ela deve estar recheada de vigilância. Jesus, quando esteve no Getsemane, pouco antes de ser entregue, Jesus disse assim para os seus discípulos: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte, mas a carne é fraca.
A oração e a vigilância devem estar junto no processo de batalha espiritual. Eu gosto dessa palavra vigilância, que essa palavra vigilância no original é Gregório. Você não vai esquecer que é nome de gente aqui no Brasil. Gregório. Ali é uma linguagem militar, pastor. O que é a linguagem militar? Imagina o seguinte, estou terminando. Você está entrando num território perigosíssimo, onde no chão tem mina, onde o bandido pode aparecer em qualquer lugar. Você entra ali vigiando, tenso, de tal modo que se um rato pular na sua frente, você atira. De tão tenso que você está, vigiando por todos os lados, por todos os ângulos. A linguagem aqui é militar. A linguagem aqui é de um guerreiro no campo de batalha. Você precisa estar atento para identificar as ações do diabo contra você. A Bíblia Sagrada nos diz assim: amo os que me amam, os que cedo me buscam me acharão. Há algumas traduções assim: amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam me acharão. Alguns pensam que de madrugada ali é uma referência à noite, mas não é. De madrugada ali é cedo, ou seja, antes que o problema aumente, você já está buscando ao Senhor. É sair na frente em oração do problema. Quando o problema vier, quando você avistar o problema de longe, você já está orando: amo os que me amam, os que cedo me buscam. Cedo o que? Antes do problema, cedo me buscam, me acharão. Então nesta noite, irmão, em nome de Jesus, seja um crente vigilante, seja um crente de oração, e você vai ver que todas as batalhas espirituais que se levantarem contra você, Deus vai dar suporte para você vencer. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que tudo que eu preguei aqui, nada depende diretamente de Deus para que o crente exerça. A ideia é a seguinte: Deus colocou lá e você vai lá. Você vai lá e se reveste do Senhor. Você vai lá e reveste da armadura. Você vai lá e se fortalece no Senhor. Você vai lá e identifica o inimigo espiritual. É você que vai lá. A iniciativa é toda sua. Então sinta-se constrangido pelo Espírito Santo. Se por acaso você é um crente parado, um crente letárgico, porque eu estou falando para crente de batalha espiritual, um crente letárgico, um crente parado, desculpa a expressão, um crente lerdo, um crente preguiçoso, Deus está te chacoalhando e dizendo: ei, acorda, é luta, é espiritual, levanta. Não é tempo de ficar olhando de um lado para o outro. O diabo está tomando a mídia, o diabo está tomando pessoas, o diabo está destruindo tudo. Ei, acorda. Levantar um exército de homens e mulheres armados até o dente, cheio do poder de Deus, para afrontar o diabo nesta guerra. E eu acredito que esses guerreiros estão aqui. Eu acredito que essas guerreiras estão aqui. Aonde estão os guerreiros e guerreiras? Aonde está você nesta noite? E receba a armadura